Fala pessoal, aqui é o professor Sidney Silvério, economista, também analista de investimentos, CNPI técnico, e vou apresentar o relatório do mês de maio, operações realizadas pelo nosso algoritmo, o robô de swing trade de mini índice, o Winning Bull. Neste vídeo eu vou procurar, além de apresentar a performance, também algumas informações relevantes, importantes, de como é feito o Trade System, o sistema operacional, entradas, preços médios e também as saídas deste algoritmo. Lembrando que o mercado financeiro é amplo, é vasto, nós temos estratégias as mais variadas possíveis e a gente respeita todas elas. Se você estiver ganhando dinheiro com a sua estratégia, show de bola. Então, neste vídeo, eu vou tentar deixar muito claro, de uma forma simples, de uma forma objetiva, como que é o modus operandi do nosso Winning Bull, algoritmo de swing trade para mini índice futuro do Ibovespa, que no mercado à vista é o índice mais acompanhado da B3, da Bolsa de Valores brasileira. Vamos então aos números. Como colocado neste slide, nas logos do MetaTrader 5, o algoritmo ele foi desenvolvido numa linguagem para rodar nesta plataforma, que é a plataforma mais utilizada pelos desenvolvedores de algoritmos de robôs, que vão fazer operações com produtos do mercado à vista, produtos do mercado de futuros, mercado de derivativos. Antes da gente colocar para vocês as premissas do nosso algoritmo e depois relatórios de performance, eu gostaria de compartilhar algumas lições que o Luiz Barsi, que opera a B3, investe na Bolsa de Valores do Brasil desde 1969, algumas lições que ele tem deixado como legado. De 1969 para cá, estamos falando de décadas, e o Luiz Barsi ele não alterou a sua estratégia. Então, o que ele fazia em 1969, ele continua fazendo hoje em 2021. E se ele conseguiu acumular uma riqueza de bilhões de reais e se tornar o maior investidor pessoa física da B3, é sinal que a estratégia dele funciona. Por isso esse carimbo. Aprovado, testado, aprovado, testado, aprovado. Então, algumas lições que ele deixa como legado para nós investidores. A primeira lição, que a gente precisa ser um investidor nato e não um especulador nato. O especulador nato, ele pode ganhar uma ou outra operação, mas no médio e longo prazo quebra. Acaba devolvendo o que ganhou e fica ainda com um resultado negativo. É o que mostra estatísticas da Bolsa de Valores do Brasil e também estatísticas de outros mercados de capitais pelo mundo afora. A segunda lição, invista em ativos que você entenda. Então, o nosso produto é o mini índice futuro Ibovespa. Então, o que é o Ibovespa? É a carteira teórica da B3. Você sabe que é constituído por 83 ativos, é uma carteira diversificada, as melhores empresas em termos de fundamentos econômicos fazem parte desta carteira. Então, ao investir por meio do nosso algoritmo, o robô Winning Bull é equivalente a se tornar dono de 83 ativos, os mais sólidos, os mais líquidos, negociados na nossa Bolsa de Valores. A terceira lição, devemos investir em setores perenes e com perspectivas de crescimento. Então, a empresa tem uma saúde financeira sólida, bacana, a empresa ela tem índices de rentabilidade constantes ou crescentes nos últimos 5 anos, interessante. E aí a gente olha para o futuro, a perspectiva. É um mercado em que há possibilidade de crescimento no faturamento, crescimento nas vendas. É um setor que não será destruído
ao longo do tempo, por questões técnicas, por questões regulatórias, ou seja, é um setor perene, de vida longa e próspera. Quarta lição: precisamos investir em empresas, além de sólidas, que sejam boas pagadoras de dividendos. A carteira previdenciária do Luiz Barsi é uma carteira de rendimento mensal. Então, ao longo dessas décadas, ele procurou investir em empresas sólidas, olhando o longo prazo, acima de 3 anos, e empresas que pagam bons dividendos, né? O seu yield é interessante, alguma coisa em torno aí de 10%. Fazendo isso, ele se tornou bilionário. Nós temos ainda uma outra lição. O Luiz Barsi ele sempre foi disciplinado para realizar aportes, ou seja, novas aquisições ao longo do tempo. Então ele reinvestiu os dividendos. Essa foi a sistemática operacional dele. Uma outra lição: nós precisamos investir com a visão de sócio, ainda que a gente seja um pequeno dono. Então, quando você investe no mini Ibovespa Futuro, é como se você estivesse investindo nas maiores empresas do Brasil. Então, você tem os grandes bancos, você tem as grandes empresas de varejo, você tem siderurgia, você tem metalúrgicas, você tem empresas da área de combustíveis, da área de petróleo, você tem empresas de TI, você tem empresas da área da saúde, enfim, é uma carteira diversificada. Então eu te pergunto, se você fosse dono da Vale, dono do Itaú, do Bradesco, do Banco Inter, Magazine Luiza, Via Varejo, Ambev, Embraer, você ia vender a qualquer preço a sua empresa? Eu acredito que não. Então este é um outro legado do Luiz Barsi. Investir com visão de sócio. Então a gente, ao comprar o ativo, um ativo sólido, um ativo diversificado, nós só vamos encerrar a operação com lucro, com ganho. E aí muitos acabam não entendendo porque na nossa estratégia não utilizamos o stop loss. É exatamente pelas questões que acabamos de discorrer, e eu vou mais à frente ainda dar alguns argumentos financeiros. Bom, o penúltimo item, a penúltima lição que eu deixo aí como legado de Luiz Barsi a nós investidores, é aproveitar as oportunidades nas quedas, que também é um outro fundamento da nossa estratégia que muitos acabam não entendendo. Então, ao não utilizar o stop loss, é porque nós usamos no gerenciamento de riscos nosso a compra de uma quantidade maior desse produto quando ele desvaloriza, que nós chamamos de mercado de oportunidades. Então, à medida que o ativo ele acaba se desvalorizando por questões políticas, questões econômicas ou até mesmo atos de Deus, nós vamos comprando mais. Isso, na prática, é realizar preço médio. E, finalmente, ser paciente e com foco no longo prazo. Se você investe na renda fixa, por exemplo, um produto com liquidez em 3 anos, pode ser uma renda fixa pré, pós ou até mesmo híbrida, que tem um componente de juros pré-fixado mais IPCA, que é o índice de inflação do Brasil. Independente do tipo da renda fixa, se foi um produto com liquidez no vencimento, então daqui 3 anos você consegue resgatar. Por que não olhar a renda variável da mesma forma? Então a gente precisa deixar de lado o imediatismo, querer ficar rico em uma semana, em um mês. Leonardo da Vinci já diz, todo mundo que tenta ficar rico em um ano acaba se suicidando no médio e longo prazo, porque vai cometer erros, vai se alavancar, vai fazer especulações, e a maioria das pessoas que perdem dinheiro com renda variável, a maioria das pessoas que quebram com renda variável, são aqueles que fazem especulações e alavancam de uma forma totalmente exponencial. Por isso, paciência, disciplina e foco no longo prazo. É o que a nossa estratégia do robô de swing trade, o Winning Bull, segue. E aí eu reforço novamente as premissas do nosso algoritmo. Qual é o ativo que ele negocia? Então, o mini índice futuro Ibovespa, o código dele
numa série contínua é o input. As operações são operações de swing trade, então nós podemos ficar de 3 semanas a 3 meses numa operação. Só compramos porque a bolsa de valores ela é construída ao longo do tempo e constituída por empresas que terão lucro, e assim as ações tenderão a uma valorização em meses, em anos. Para entrar na operação é depois de uma desvalorização, porque se você compra topo, você pode demorar muito mais tempo para sair da operação de swing com lucro. Então a gente precisa otimizar as operações e a entrada segue uma regra quantitativa. Então, a partir de uma desvalorização que é baseada em desvio padrão, transformado depois em pontos, porque o mini índice futuro ele oscila em pontos, nós vamos entrar, nós vamos comprar. E após a compra, se não bateu de bate-pronto, no nosso take profit ou take profit, no stop gain, no stop de ganho, vamos imaginar que depois da compra desvalorizou. Isso pode acontecer por questões políticas, questões econômicas e atos de Deus. Então nós vamos também seguir a questão do desvio padrão, que é a volatilidade. Então, a partir do momento que ele atingir um alvo determinado de desvalorização após a compra, nós seguimos uma regra técnica gráfica, que é o engolfo de alta. Quando o robô ele conseguir enxergar o engolfo de alta a partir de uma desvalorização estipulada, ele vai comprar a mesma quantidade inicial. Então, se iniciamos com um mini contrato, o robô vai comprar mais um mini contrato. Isso se a gente enxerga que o momento é de uma tendência de alta. Se estivermos numa tendência de baixa, nós seremos muito mais parcimoniosos, muito mais cautelosos, e apesar da possibilidade do ponto médio, o robô ele não fica fazendo ponto médio aleatório para aumentar risco, para aumentar a possibilidade de demorar um tempo muito maior de recuperação. E a saída? A saída segue todos aqueles ensinamentos, os legados de Luiz Barsi, que é uma regra fundamentalista. O pai da escola fundamentalista, Graham, ele também tem essa filosofia. E o Barsi segue essa filosofia. O Warren Buffett segue essa filosofia, assim como os adeptos da escola fundamentalista. Uma vez que nós abrimos uma operação, a gente só sairá com lucro, com o take profit, com o stop gain. Dito de outra forma, nós não usamos o stop loss pelas razões já mencionadas, e eu vou também agora fundamentar um pouco mais isso, porque principalmente o analista técnico, ele acaba olhando o não uso de stop loss como sendo uma indisciplina, como sendo uma falha no gerenciamento de riscos. E eu vou demonstrar a partir de agora que para a estratégia que eu uso é o contrário. Bom, o stop loss, geralmente, analista fundamentalista não utiliza, porque ele vai fazer um estudo muito aprofundado do ativo que ele vai comprar, e uma vez que os indicadores fundamentalistas autorizaram a compra, a pessoa ela vai ficar até o fim, levando semanas, meses ou até anos para atingir o alvo de ganho. E se desvalorizar após a compra, haverá uma aquisição adicional, que nós chamamos de preço médio ou de ponto médio. Ok? Um outro argumento que nós podemos utilizar para defender a tese de não uso do stop loss para o ativo que eu estou trabalhando, claro, se for um ativo com fundamento fraco, se for um ativo especulativo, aí muda o cenário. Então, estou defendendo essa tese para o produto que o Winning Bull ele opera. Então, não gastar dinheiro em corretagem. André Machado, que é um dos grandes expoentes da Escola Técnica do Brasil, já foi professor de análise técnica na B3, é um investidor e especulador que faz muitas operações de day trade, inclusive. Ele diz o seguinte:
Se você fica abrindo e fechando posições de forma aleatória, você está girando como peão. E na prática você não ganha dinheiro e está gerando o quê? Corretagem. Você está gerando corretagem para a corretora que você opera e também as taxas para a Bolsa de Valores. Eles ganham e você perde. Então, não girar como peão, segundo a frase do André Machado, é você evitar gastos com corretagem e taxas, que no longo prazo pode fazer diferença no seu bolso. Um outro argumento é que quando você entra numa operação, sabe o que você está fazendo, tem o seu trade system muito bem fundamentado em regras, você vai esperar o take profit, você vai esperar o stop gain. E se você está sempre no mercado, por exemplo, quem estava posicionado no mercado, quarta-feira da semana passada, em que o índice mini futuro ainda sofreu alguma desvalorização e ficou, olha que coisa linda, hoje, 1º de junho de 2021, a Bolsa superou 128 mil pontos. Então, estar sempre no mercado, usando a estratégia do swing trade, de operar só comprado, como eu estou demonstrando, permite que você potencialize os seus ganhos. Um penúltimo argumento para o não uso do stop loss aqui na estratégia demonstrada é que você, ao não usar o stop loss, não realiza perdas com a baixa de preço. Porque o stop loss, na prática, é um gatilho que, a partir de um certo nível de desvalorização, o investidor sai fora da operação, como se ele estivesse perdendo pouco. Se o ativo não tiver bom fundamento econômico, se forem atividades de day trade, atividades especulativas, o uso do stop loss é obrigatório. Para o swing e um produto sólido, diversificado, como eu estou apresentando, faz parte da estratégia não usar stop loss por tudo que eu já mencionei. E aqui, pessoal, tem que ficar muito claro, sofrer desvalorizações na renda variável é normal, principalmente se o ativo ele for muito volátil, como por exemplo as criptomoedas. Nós temos agora um ETF na nossa bolsa que é o Hash 11. Então ele desvaloriza forte quando há uma desvalorização, mas quando ele sobe com força. Então o prejuízo ele só é realizado se você vender o ativo depois de comprar e ele desvalorizar. Mas na nossa estratégia, em vez de vender com a desvalorização, nós vamos comprar mais. A gente melhora o nosso preço médio, diminui a distância para o ponto de equilíbrio, que é o break-even, e ao longo das semanas, se for necessário, a gente espera e sai com lucro. E finalmente, enquanto o ativo ele manter os bons fundamentos econômicos, fundamentos financeiros, em vez de vender, nós vamos comprar mais, porque ficou mais barato. Essa também é uma máxima da Bolsa de Valores. Comprar na baixa, vender na alta. E o nosso robô, o Winning Bull, segue todas essas premissas. Se alguém fica assustado quando escuta o termo não uso de stop loss, que há uma indisciplina, que não há gerenciamento de riscos, então agora eu vou fundamentar a tese que eu defendo, como que é o gerenciamento de riscos nessa estratégia. Então é simples. Então Ibovespa 125 mil pontos, no nível atual. Cada ponto no mini índice Ibovespa Futuro é 20 centavos. Se você multiplica, nós temos 25 mil reais, que seria uma margem de segurança muito conservadora para quem usa o nosso algoritmo. Então, o investidor que está usando o nosso algoritmo, vamos imaginar que você tenha 100 mil reais e nós temos clientes com 100 mil reais. Então, para esta regra conservadora, nós vamos abrir posições com no máximo 4 mini contratos. Então, 100 mil dividido por 25 mil seriam 4 mini contratos. E a gente potencializa os ganhos numa tendência de alta clara. Então, já respondendo também o porquê que não abre operações, posições toda hora e todo dia. Porque nós seguimos todas essas regras
Então, uma regra quantitativa, uma regra técnica, uma regra fundamentalista. Bom, agora você consegue entender o porquê o teu dinheiro está na corretora. Ele é uma margem, ele é uma garantia. Então, se você tem 100 mil e o dinheiro está ali e nós estamos abrindo posições com 1, 2 contratos, é porque a estratégia toda, se a gente executa a última etapa, que é o preço médio depois de desvalorização, se eu comecei com 2 contratos, você vai terminar com 4. E aí, para uma preservação de capital, uma postura conservadora na nossa estratégia, você ia precisar de 100 mil reais. Ok? Bom, e se for um perfil moderado? Então a gente vai considerar aí o movimento de desvalorização do Ibovespa com o impacto da Covid-19, em torno de 62.500 pontos. Vezes 20 centavos, a gente está falando aí de R$12.500 por contrato. Então, se eu tenho 50 mil reais, nessa postura moderada, nós estaríamos utilizando no máximo 4 contratos, seguindo aí os passos do Inibu, o nosso algoritmo de swing trade de mini índice Ibovespa futuro. E se a postura for arrojada? Bom, aí a gente já está trabalhando com 35 mil pontos de desvalorização. Apenas um ato de Deus ocorrendo, né? Uma catástrofe de pandemia, uma catástrofe climática muito forte, ou alguma situação também que foge ao controle. No âmbito de finanças do mundo, do globo terrestre, que vai gerar um efeito cascata. Por exemplo, o que aconteceu no subprime dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano em 2008. Então, 35 mil pontos vezes 20 centavos, estamos falando de 7 mil reais por contrato. Então, vamos imaginar que a pessoa tem 15 mil reais na corretora. Nós poderíamos fazer operações de um mini contrato na entrada e preço médio com mais um mini contrato. Então, somente isso. E uma postura ainda agressiva, né, que vai além do arrojado. Que foi mais ou menos um movimento agora de janeiro a março de 2021, desvalorização que a gente verificou no Ibovespa, em torno de 20 mil pontos. Vezes 20 centavos, a gente está falando de 4 mil reais. Então aqui um capital de 8 mil reais conseguiria usar a compra de um contrato e depois o preço médio de um contrato. Beleza? Então aqui é o nosso gerenciamento de riscos, que a gente trabalha com hipóteses, que a gente trabalha com cenários que podem acontecer, tá certo? E aí vai demandar o uso de dinheiro como margem, como garantia. Então aqui no gerenciamento de risco não tem nada a ver com a margem que a corretora exige, que é geralmente de 2 mil a 4 mil reais, dependendo da corretora, para que você abra posição com um contrato. Okay? Aqui a gente está usando um valor de margem garantia para preservar capital e potencializar os ganhos ao longo do período. Então, calculando a média das posturas, a gente precisa em torno de R$ 12.125 por contrato e a mediana das posturas R$ 9.750 por contrato, que eu acabei transformando aí no número de 10 mil. 10 mil seria um número razoável de margem de capital para operar cada contrato de mini índice Ibovespa futuro. Então vamos demonstrar na prática, com base no que aconteceu agora em 2021, na nossa Bolsa de Valores, que seria um teste estresse para o nosso algoritmo e para o nosso gerenciamento de riscos. Então, em 8 de janeiro, a Bolsa atingiu, no mercado futuro de mini índice, o maior nível até então, né? Tinha atingido o maior nível, 126.688 pontos, que é um topo. Então vamos imaginar que na ansiedade a gente foi lá, zerou o desvio padrão do algoritmo e entrou a mercado. Compramos um mini contrato de Ibovespa futuro. Bom, como o foco é o longo prazo, concordam? A gente não colocou o stop loss. E vamos simular o que aconteceu a partir daí, considerando um cliente na postura conservadora. Então, um cliente com 25 mil reais, nós compramos
uma unidade. Com 2 contratos, cliente de 50 mil, com 3 contratos 75 mil e com 4 contratos um cliente com 100 mil reais. Okay? Bom, a partir de 8 de janeiro, nós vamos caminhando para desvalorizações constantes. O ajuste diário acumulado nesse período, o fundo do poço foi 107.862 pontos. Isso fez com que o cliente que entrou com um contrato tivesse acumulado quase 4 mil reais de desvalorização. Não é prejuízo porque a gente não vendeu, desvalorizou. 2 contratos, 7.530 de desvalorização. 3 contratos, 11.295 e 4 contratos, 15.060 de desvalorização. Porque, reforço, perder, executar um prejuízo é se tivesse saído da operação. A gente não saiu porque aqui é o swing e a gente só vai sair com lucro. É a ideia. São as premissas do nosso algoritmo. Bom, lá no fundo, o robô ele identificou um engolfo de alta no nosso teste de estresse e fez o preço médio. Para quem tinha um contrato, ele comprou mais um, agora a conta fica com 2 contratos. Quem tinha 2 comprou mais 2, ficou com 4. Quem tinha 3 comprou mais 3, ficou com 6. Quem tinha 4 comprou mais 4, ficou com 8. Então, o preço médio agora não são mais aquela entrada de 126.688. Agora nós temos que o preço médio ficou 117.275 pontos. Ok? Bom, como aqui é swing, vamos imaginar que foi seguindo semanas, meses. Então, 8 de janeiro, no final da semana passada, final de maio, nós tivemos novamente a recuperação desse movimento, ok? E vamos imaginar que saímos com um lucro. Então, olha que coisa interessante. Quem começou com um contrato, terminou a operação com 2 contratos, vamos lá, ó, recuperou aquele prejuízo de quase 4 mil e ainda saiu com um lucro de quase 3.500. Quem começou com 2 contratos, terminou com 4, recuperou 7.530 de prejuízo e ainda saiu com um ganho de quase 7 mil. Quem começou com 3, terminou com 6, recuperou a desvalorização de 11.295 e ainda saiu com um lucro de 10.326. E quem começou com 4 e terminou com 8, recuperou essa desvalorização de 15.060 e ainda saiu com quase 14 mil reais de lucro. Então, o teste de estresse em 2021, com essa desvalorização de cerca de 20 mil pontos, a estratégia ela funcionou muito bem. Então, o nosso gerenciamento de riscos e também as premissas utilizadas para que o algoritmo execute entrada, preço médio e saída com ganho, também foi aprovado com louvor. A gente pode ter movimentos mais fortes? Pode. Pandemia o ano passado, 62 mil pontos. Mas eu já demonstrei para vocês que mesmo que o Ibovespa deixasse de existir, ele perdesse 125 mil pontos, na postura conservadora, o cliente ele não quebraria. Ele precisa de 100 mil reais de capital e ele estaria com a desvalorização de 25 mil. Ok? Ao longo do tempo, como a Bolsa de Valores é constituída de empresas que terão lucro, o índice, por mais que ele desvalorize, ele é uma carteira diversificada com sólidas empresas. Ele retorna e vai dar lucro. Por isso que na estratégia aqui deste ativo para o swing, eu não estou colocando o uso de stop loss. Bom, vamos dar uma olhada agora no rendimento de alguns produtos de renda fixa e renda variável para comparar com o desempenho no mês de maio do nosso algoritmo Winning Bull, o nosso touro vencedor. Então a poupança, pessoal, acumulado até 31 de maio, deu 0,67%, transformando numa taxa mensal, deu 0,1336%. Tesouro Selic, lá do Tesouro Direto, no ano, acumulado 0,97%, taxa efetiva mensal, 0,1933%, que seria o equivalente a um CDB
pós-fixado, que também paga 100% da taxa CDI. O IFIX, fundo imobiliário, se a pessoa tem essa carteira diversificada para fundos imobiliários, ele acumula uma desvalorização de quase 2% em 2021. Transformando em taxa efetiva mensal, a gente está falando de 0,3712 de desvalorização. O Ibovespa agora em maio, ele conseguiu recuperar a desvalorização acumulada até abril e fechou 2021 com desempenho de maio em 6,05. Transformando em taxa efetiva mensal, daria 1,1817% ao mês. O ouro, cotação de Nova York, acumulado em 2021, 0,37, taxa efetiva mensal de 0,0739. E o dólar comercial, 0,72%, acumulado em 2021, uma taxa efetiva mensal de 0,1436. Então é importante que você tenha estes pontos de referência, que nós chamamos de benchmark, para agora olhar o resultado do nosso robô, o Winning Bull, Swing Trade de Mini Índice. Então isso aqui é uma conta na XP. A pessoa começou com um capital de R$4.000, ou seja, uma postura muito agressiva, mas sabedora dos riscos que ela estava correndo ao iniciar com 4.000. Ok? Bom, o robô ele abriu 8 operações curtas, porque o capital de margem é pequeno, e acumulou R$391 de lucro. Eu destaquei aqui embaixo porque quando na postagem anterior alguém perguntou das operações realizadas, qual era o feedback, e aí eu respondi, olha, até agora, a gente começou em dezembro do ano passado, todas as contas conseguiram 100% de ganho, porque a gente não usa o stop loss. Por quê? Entrou, pode levar semanas, meses, mas fica na operação até sair com lucro. Porque aqui a gente analisa que a desvalorização não é você ter prejuízo. O prejuízo é quando você sai da operação. E para não quebrar a conta, se houver um ato de Deus, a pessoa está ciente, para quem começou com capital pequeno, que ela precisa fazer um aporte adicional de capital para margem e garantia, que vai propiciar o retorno de recuperação e a saída com ganho. Então aqui a gente está olhando semanas, meses, estamos olhando médio e longo prazo. Aqui a gente tem aqueles ensinamentos do Luiz Barsi sendo aplicado nas regras, nas premissas do nosso Winning Bull, o nosso robô investidor, o nosso algoritmo, ok? Então, todos os resultados e aqui, 8 operações, 100% com lucro. Qual foi a taxa de performance nessa conta? 9,78%. Ibovespa deu 1,18% e os outros produtos deu valores bem inferiores a 0,5% ao mês. Aqui uma segunda conta, também começou com capital de 4.000, essa está rodando na corretora Rico. A performance foram 10 operações, 100% de acerto, porque não usa stop loss, mas tem um gerenciamento de riscos por trás. Aqui não é algo insano, aqui é algo racional e que segue regras, tá certo? Então, R$ 497,50 de lucro agora em maio, 12,44% a taxa de performance contra 1,18% do Ibovespa. Essa outra conta, um capital de 5.000, realizou 9 operações, todas vencedoras, acumulou R$ 723,00 de lucro em maio, uma taxa de performance de 14,46%. Uma conta na XP, R$ 7.000, rodando nessa corretora, abriu 6 operações, R$ 378,00 de lucro em maio, deu uma taxa de performance de 5,4%. Uma outra conta com capital de 7.400 na corretora XP, um lucro de R$ 584,00 no mês de maio. Então, 6 operações vencedoras, taxa de 100%, performance 7,89%, ok? Seguindo, nós temos uma outra conta, agora um capital de R$ 10.000,
O algoritmo abriu 9 operações, 100% vencedoras, e uma taxa de 8,24%. Nós temos aí no outro exemplo, agora uma conta com capital de 30 mil de garantia, também na XP Investimentos. O algoritmo abriu 6 posições. Abriu posições com um contrato, não fez preço médio, porque até semana passada a bolsa estava numa tendência de alta em recuperação. Então, fazer o preço médio é numa tendência de alta. Então, a gente tem todos esses cuidados com as contas. Por isso, 6 operações, todas vencedoras 100%. Para esse capital de 30 mil, esse lucro de R$ 859 gerou 2,86% de taxa de performance. Agora, uma conta, um capital de 40 mil, foram 7 operações vencedoras, lucro R$ 976 em maio, deu uma taxa de performance de 2,44%. Bom, pessoal, era isso. Espero que agora os nossos clientes que tinham dúvidas pontuais, espero que elas possam, com esta demonstração, estar todas dirimidas, e também para o público em geral, principalmente os adeptos da escola técnica que tiveram algumas dúvidas pontuais em relação à questão, principalmente de gerenciamento de riscos. Então, procurei ser o mais simples e objetivo nesta explanação e esperamos, né, que você possa internalizar aqueles ensinamentos que eu estou colocando como legados do Luiz Barsi. A gente sempre precisa ter como referência quem já chegou no topo, pessoal. E o Luiz, ele chegou no topo. Ele começou pequeno, ele começou em 1969 e de forma disciplinada, com paciência e seguindo aqueles pressupostos que estão lá no início da nossa aula explicativa, ele se tornou o maior investidor, pessoa física do Brasil. Então, se ele chegou no topo e a estratégia dele é simples, recentemente alguém acabou analisando o nosso algoritmo e falou, olha, o algoritmo ele é simples. E eu fiquei feliz, porque a ideia é exatamente isso. A gente não está usando nada de Marte, a gente não está usando nada do além. Nós estamos seguindo regras, princípios, fundamentados nas escolas de análise e também baseado no foco de longo prazo, na disciplina e na paciência. Bom, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Vida longa e próspera. Forte abraço.